A gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Gente do primeiro ano, galerinha, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre cinemática, tá bom? A gente já tinha visto o assunto sobre MRU, que é movimento retilíneo uniforme, cuja velocidade sempre vai ser constante, certo? E a gente vai estar analisando agora o MRUV, que também é um movimento retilíneo, só que agora, nesse caso, não vai ser mais a velocidade que vai ser constante, vai ser a aceleração. Você percebe, ó, que eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Você percebe que quando o movimento é retilíneo, é um movimento em linha reta. Ele é uniformemente variado porque alguma coisa vai variar uniformemente. Aí você vai imaginar o seguinte: Guilherme, mas não está falando que a aceleração é constante? A aceleração é constante, mas para que eu tenha uma aceleração, é necessário que eu tenha uma variação da velocidade em função do tempo. Então, o que é que seria esse ΔV? O ΔV seria a velocidade final menos a velocidade inicial. Quem seria o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Então vamos analisar aqui o seguinte, ó. Guilherme, qual é a unidade da aceleração média? Então a unidade da aceleração, vou colocar aqui a aceleração média, vai ser metros por segundo ao quadrado. O que é que essa unidade indica para a gente? Que a cada 1 segundo a velocidade vai variar tantos metros por segundo, tá bom? Então vou pegar essa noção que eu coloquei aqui e utilizar para encontrar a função horária. Vamos analisar aqui o seguinte: inicialmente eu tinha dito que o movimento retilíneo uniformemente variado, quem é que é constante? A aceleração. Então eu posso muito bem dizer aqui, galera, ó, que a aceleração média é a mesma coisa que a... Pronto, eu coloquei aqui, certo? Então no lugar desse AM eu coloquei somente o A, porque é constante. Quem é o ΔV? V menos V0, velocidade final menos a velocidade inicial. Quem é o ΔT? É a variação do tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. Coloquei aqui também. Só que a gente vai partir do princípio de que o móvel está partindo da origem, ou seja, do instante igual a zero. Então, onde tiver T0, eu vou substituir por zero, que vai dar somente T. Então, ó, repetir tudo que sobrou, T menos zero, T. Agora eu multipliquei aqui, ó, acrescentei 1. Esse termo todinho, vezes 1 vai dar ele mesmo. A vezes T, AT. Como eu quero saber a velocidade final, que eu quero saber em um determinado intervalo de tempo, você vai passar a velocidade inicial para o segundo membro e vai ficar V igual a V0 mais AT. Muita gente chama essa equação aqui de vovó atômica, certo? Ou então via-avó mais o amante tricotando. É bem básico. Agora eu quero que você analise o seguinte: como é que eu sei em relação a essa equação? Essa equação está me indicando a velocidade final em um dado intervalo de tempo. O que é que isso significa? Que nesse caso eu tenho a velocidade de onde partiu mais a quantidade que variou, certo? Então no caso eu vou ter essa velocidade final em função do tempo. Essa é a função horária da velocidade. Agora a gente vai ver um pouco sobre os tipos de movimento do MRUV. Então, galera, analisando em relação aos tipos de movimento do MRUV, eu coloquei 4 situações aqui para a gente analisar. A primeira situação, você observa que a linha da trajetória desse carrinho aí é para a direita. Então vamos analisar o seguinte, ó. Se eu analiso somente a velocidade, se a velocidade está no mesmo sentido que a trajetória, o movimento é progressivo. Então eu já posso colocar aqui, ó, progressivo. Pronto. Por que você vai colocar progressivo, Guilherme? Se progressivo era no MRU, mas você percebeu que eu analisei somente a velocidade. Agora vamos analisar em relação ao sentido da aceleração. A aceleração não está no mesmo sentido
no mesmo sentido da trajetória, no mesmo sentido da velocidade. Então, no caso, ó, você vai analisar que aqui no MRUV, quando eu analiso a aceleração, o movimento vai ser acelerado. Pronto. Então, essa primeira classificação aqui vai ser o movimento acelerado. Você observa que a velocidade está no mesmo sentido da trajetória, então a velocidade vai ser positiva. Se a aceleração está no mesmo sentido, também está ajudando, né, o móvel percorrer com uma velocidade maior, então no caso vai ser também positivo. Então no caso eu vou analisar o seguinte, ó. Do mesmo jeito eu fiz com o segundo. No segundo eu fiz o seguinte, ó. Percebi que o móvel estava no mesmo sentido que a trajetória, então logo eu percebo que a velocidade é positiva. Opa, se a velocidade é positiva, o movimento é o quê? Progressivo. Então eu coloquei aqui, ó. Progressivo. Pronto. Agora vamos analisar o seguinte. Se a aceleração está sendo contrária ao sentido do carrinho, né, ao sentido da velocidade, você percebe que a aceleração vai ser negativa. Então, se vai ser negativo, o movimento vai ser retardado. O movimento vai ser retardado, tá bom? Então, gente, analisando essas duas últimas situações aqui em relação ao tipo de movimento do MRU, você pode analisar o seguinte, ó, que ela vai ser, na verdade, o inverso da primeira. O que é que eu quero que você observe? Que esse terceiro carrinho ele está no sentido contrário à trajetória. Se ele está no sentido contrário à trajetória, a velocidade dele é negativa. Se é negativo, o movimento vai ser retrógrado. Retrógrado. Pronto. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Vamos analisar o seguinte. Quando eu digo que o móvel está no sentido contrário à trajetória, é como se ele estivesse indo aqui, ó, de ré. Só que é o seguinte, ele está indo de ré, mas só que existe uma aceleração que está impossibilitando que ele pare. Ele vai parar, mas na verdade você percebe que a aceleração está no mesmo sentido da trajetória. Por isso que ela é positiva. Lembrando que se a aceleração é positiva, o movimento ele é... Não vou dizer que ele é acelerado, mas você observa que a aceleração positiva, velocidade negativa, tem sinais contrários, então o movimento vai ser retardado. Retardado. Pronto. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Você percebe, ó, que tanto a aceleração, a velocidade está no sentido contrário à trajetória. Se está no sentido contrário, o movimento é retrógrado. Retrógrado. Se a aceleração também está ajudando com que ele fique de ré, está no mesmo sentido. Se está no mesmo sentido, você percebe que nesse caso aqui, a aceleração, na verdade, ela vai ser, está no mesmo sentido da trajetória, se tem o mesmo sinal, então ela vai ser o quê? Acelerado. Pronto. Então a gente classificou, galera, esse tipo de movimento do MRUV. Só que a observação mais importante que eu quero que vocês saibam aqui é a seguinte, ó. Para que eu possa classificar qual tipo de movimento do MRUV, se ele é acelerado ou se ele é retardado, você tem que analisar o sentido de dois fatores. Você tem que analisar o sinal de duas grandezas. Da velocidade e da aceleração. Se a velocidade e a aceleração tiver o mesmo sinal, o movimento ele é chamado de acelerado, tá certo? Se a aceleração e a velocidade têm sentidos contrários, ele é chamado de retardado. Então você não vai dizer automaticamente, se a aceleração é negativa, o movimento é retardado. Se você colocasse assim, estaria errado. Por quê? Porque quando você vai classificar o tipo de movimento do MRUV, você tem que olhar para essas duas grandezas, para a aceleração e para a velocidade. Se eu estiver olhando somente para a velocidade, eu não estou analisando o MRUV, eu estou analisando o MRU, que do MRU a velocidade sempre é constante. Aqui a aceleração é constante e diferente de zero, que nem eu havia dito no início. Para que um objeto tenha uma aceleração é necessário que ele tenha uma variação da velocidade, ou seja, ela não vai ser constante, ela vai variar uniformemente. Então, vamos analisar, galera, agora somente a função horária da posição. Eu tenho duas funções horárias da posição do MRUV.
Eu tenho essa aqui para saber o quanto que o material se deslocou, o corpo material se deslocou e qual vai ser a posição final. Você percebe, ó? Você lembra daquela equação lá do MRU, Deus vê tudo? Que é somente esse aqui, ó, certo? Ou seja, vai ser a velocidade em função do tempo e aqui vai ter a aceleração porque a gente está trabalhando com o MRU. Agora vamos analisar aqui o seguinte, ó. Se eu quero saber que na maioria das vezes esse aqui, certo? A função horária da posição que a gente chama de sorvetão, certo? Então vamos analisar o seguinte, ó. O exemplo, eu tenho um móvel, um carrinho, que esse mesmo carrinho aqui, a trajetória, ele está no sentido para direita, beleza? Se ela está no sentido para a direita, eu observo que o carrinho ele está no sentido oposto. Qual é a velocidade dele? 2 metros por segundo. A aceleração dele, 4 metros por segundo. Então você vai observar o seguinte, ó. Você vai observar o seguinte. Se eu quero saber a função horária dele, eu vou analisar aqui, ó. S igual a S0 mais V0 vezes o T mais 1 meio de AT ao quadrado. Pronto. Agora eu vou só substituir aqui, ó. Vou pegar aqui outro pincel. Ó, vou colocar aqui. S é igual. Vou pegar o mais forte. S é igual. Qual é a posição em que o móvel se encontra em metros? 30. Vou colocar aqui S em metros para ficar melhor. Pronto. 30. A velocidade dele é positiva ou negativa? Negativa porque está contra a trajetória. Então, menos 2t. A aceleração está no mesmo sentido da trajetória. Percebam que é o mesmo desenho desse aqui, é o exemplo daqui. Então, a aceleração vai ser positiva. 1 meio vezes. Qual é a aceleração? 4. E repetir t ao quadrado. Pronto. Então, vamos só resolver essa equação aqui. A função horária desse móvel vai ser essa, ó. S igual a 30 menos 2t mais 4 dividido por 2 vai dar 2. 2t ao quadrado. Então, essa é a função horária do MRUV no caso desse exemplo aqui, viu, galera? Finalizando o nosso assunto, galera, ó, dando continuidade, na verdade, né? A gente vai falar um pouco sobre a equação de Torricelli, que essa equação é uma equação bastante importante. Eu não vou provar essa equação aqui por conta que vai demorar muito, mas eu vou pegar duas equações que a gente já viu. Essa primeira equação aqui é a equação horária da velocidade no MRUV. E essa função aqui é a função do deslocamento, é quanto que o móvel percorreu em um determinado intervalo de tempo. O que é que eu quero que vocês observam aqui? Nessa questão, você vai observar que se você fosse provar aquela coisa toda, você iria colocar o t em evidência, depois iria substituir onde tem t, você substitui aqui o valor, daria um produto notável, fração, aquela coisa e tudo. Então, a gente não vai levar em consideração isso. A equação da função, a equação de Torricelli vai ser o seguinte, ó, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes delta s. Esse delta s aqui, galera, esse delta s que eu coloquei, foi justamente essa distância que ele percorreu, certo? Essa distância que ele percorreu. Então, ó, professor, quando é que eu utilizo essa equação aqui? Eu utilizo a equação de Torricelli quando não vem formando o tempo. Que é até para você analisar o seguinte, ó. Você percebe que na função horária da velocidade, você tem o tempo, e na função horária da distância percorrida, você tem o tempo também. A única que não tem o tempo é a de Torricelli. Então eu posso até colocar uma observação aqui. Usa-se quando não informa o tempo. Pronto. Quando não informa o tempo. Então vamos analisar aqui o seguinte, ó. Guilherme, você tinha dito no início que no movimento retilíneo uniformemente variado a aceleração é constante. Beleza, ela é constante. Mas teria a possibilidade de eu encontrar a velocidade média no MRUV? Existe a possibilidade. Mas no MRU
a velocidade é constante, não tem aceleração, como é que a gente pode analisar? Na verdade, quando você calcula a velocidade média no movimento retilíneo uniformemente variado, você percebe que eu tiro a média das velocidades. Eu tiro a média das velocidades de quanto ela estava partindo, que é a velocidade inicial, até quando ela finalizou a trajetória. Ó. Velocidade inicial, velocidade final. Vou pegar o somatório das duas e dividir por 2. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui o seguinte, ó. Velocidade média, ΔS sobre ΔT, que é aquela primeira equação lá do MRU. Eu lembrei o seguinte, que no MRU, no MRUV a aceleração sempre é constante, então eu posso muito bem calcular pela média. Guilherme, quando é que eu utilizo uma equação desse tipo aqui? Eu utilizo uma equação desse tipo quando tem uma aceleração constante. O móvel ele parte com uma velocidade inicial, termina a trajetória com uma velocidade tal e ele percorre com uma aceleração constante. Então eu posso muito bem calcular a distância que ele percorreu, o tempo ou uma dessas velocidades, só substituir dependendo do problema, tá certo? Então a gente vai finalizar nossa aula com esse assunto. Próxima aula vai ser gráficos, então galera, vamos lá e valeu galera, tudo de bom. GWA em ação.